Jonas capítulo 1, versículo 4 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Versículo 17: Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Jonas, ele foi um profeta no reino do norte de Israel, durante a época de Jeroboão II. Ele profetizou que Israel iria conquistar mais terras do lado da Síria, o que aconteceu na época de Jeroboão II. A Bíblia diz que naquela época o império que estava crescendo, a nação que estava crescendo era a Síria, cuja capital era Nínive. Eles eram maus e perversos diante do Senhor. Então Deus dá uma palavra ao profeta Jonas, dizendo para ele: vá até Nínive e clama contra ela, e diga que em 40 dias eu vou destruir aquele lugar. Mas Jonas, não querendo que os ninivitas se convertessem ao Senhor, e sabendo que Deus era um Deus amoroso, generoso, misericordioso, e que se eles se arrependessem o Senhor iria perdoá-los, Jonas então resolve não obedecer a Deus. Deus fala para Jonas: vá para Nínive, mas ele resolve fazer o contrário. Jonas se dispõe, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E a princípio parece que tudo está caminhando muito bem, porque Deus, ele permite que a gente faça as nossas escolhas. Deus, ele nos dá a liberdade, nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher qual caminho que eu quero ir na minha vida, e muitas vezes Deus, na sua paciência conosco, nos deixa seguir os nossos caminhos. Deus não impediu Jonas de ir até Jope, Deus não impediu Jonas de encontrar o navio, Deus não impediu Jonas de comprar a passagem, Deus não impediu Jonas de embarcar no navio para fugir de Deus. Mas de repente algo inesperado acontece. O Senhor é que observa as coisas, o Senhor que jamais nos abandona, o Senhor que às vezes a gente pensa que Ele não está olhando para a nossa vida, e que Ele não está se importando com as nossas decisões. O Senhor que às vezes a gente não percebe a sua ação. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que Deus deixou-nos caminhar sem importunar-nos. Mas na verdade o amor de Deus por Jonas, o cuidado de Deus por Jonas, a misericórdia do Senhor por Jonas, agora faz com que o Senhor levanta no mar um vento muito forte, uma tempestade muito grande, de maneira que o navio que ele está a ponto de se despedaçar. A tempestade foi tão forte que os marinheiros experientes agora estão amedrontados, terrivelmente amedrontados, jogando a carga para fora do navio e rogando e rezando aos seus deuses para livrá-los da morte, desesperados. E Jonas está dormindo no porão daquele barco. Na verdade, muitas tempestades em nossa vida, elas vêm para o nosso bem. Muitas tempestades em nossa vida, elas vêm para nos despertar. Nem todas as tempestades que vêm em nossa vida são do diabo. O diabo, ele levanta tempestades também. O diabo levanta oposição contra os servos de Deus. O diabo algumas vezes quer levantar lutas contra nós. Mas nem sempre as tempestades na vida são a ação do diabo em nossa vida. Às vezes Deus permite, às vezes elas vêm por causa dos nossos caminhos errados. Às vezes as tempestades na vida vêm para nos despertar, nos sacudir, nos acordar, nos fazer refletir, nos fazer parar, nos fazer pensar, nos fazer parar e pensar: o que é que eu estou fazendo? Será que eu estou dando um passo errado? Será que eu estou na direção errada? Será que eu estou fazendo algo em minha vida, que eu estou saindo fora do centro da vontade de Deus? Mas o Senhor, que é grande em misericórdia, mas o Senhor, que é grande em poder,
mas o Senhor que nos ama, mas o Senhor que deu o seu Filho para morrer por nós, mas o Senhor que acompanha a nossa vida mesmo quando nós não estamos enxergando, mas o Senhor que está olhando a nossa vida quando a gente está longe. Quantas vezes a pessoa abandona Deus, quantas pessoas já serviram ao Senhor e fazem uma escolha na sua vida e fogem da presença de Deus, achando que Deus não está olhando, mas Deus está lá falando, tentando fazer algo para acordar esta pessoa, para despertar esta pessoa, para revelar que Ele não desistiu dela, que Ele não esqueceu dela. Deus continuava planejando coisas para a vida de Jonas, embora Jonas houvesse decidido fugir de Deus. Os marinheiros estavam lá, apavorados. Começaram a jogar ouro, prata. Os navios de Tarsis, a Bíblia fala no livro de Salmos, que transportavam ouro, prata. Começaram a jogar as cargas para fora. Aqueles homens que na verdade não tinham culpa de nada. Aqueles homens que o erro deles foi deixar que a pessoa errada entrasse no seu barco. Aqueles homens que estavam sofrendo por causa do erro dos outros. Sabe por quê? Porque o teu erro não afeta somente a tua vida. O teu erro afeta a vida das pessoas que estão próximas a você. Jonas no teu barco é um perigo para você. Jonas no teu barco pode fazer o teu barco afundar. Às vezes as pessoas pensam o pecado somente é entre eu e Deus, mas não é verdade. Pais influenciam a vida dos filhos, dos netos. Decisões que um pai às vezes toma em sua vida ao abandonar a sua esposa com os seus filhos, muitas vezes deixam uma marca na vida daquelas crianças para sempre. Às vezes destrói a vida dos filhos, às vezes afeta a vida dos filhos de uma tal maneira que eles perdem o melhor de Deus para a sua vida. O problema daqueles marinheiros foi que a pessoa errada estava no seu barco. Alguém é desobediência, e quando você deixa que um Jonas entre na tua vida, às vezes você pode naufragar também. Então eu tenho que tomar cuidado. Quem eu deixo entrar em minha vida? Quem eu deixo entrar em minha casa? Quais os objetos que eu deixo serem colocados na minha casa, na minha vida? Porque algumas vezes o diabo pode levar alguém para dentro do meu barco e eu não entendo o que está acontecendo. Algumas vezes eu até posso jogar a carga para fora, tentar tirar da minha vida algumas coisas, e às vezes eu tiro as coisas erradas, e Jonas continua lá na minha vida, escondido, quietinho no porão. E se você quiser que a tempestade pare, você precisa jogar Jonas para fora do barco da tua vida. Jonas então, ele fala para eles: olha, a única solução para o problema, me joguem no mar. Jonas preferia morrer do que acertar as coisas. Em todos os meus anos de pastor, eu vi muita gente indo para Tarsis e desembarcando no lugar errado, por não atender a voz do Senhor, por não querer se humilhar e dar a meia volta e voltar, perder o melhor de Deus. E Deus enviou o vento e veio a tempestade. Muitas vezes eu fui para Tarsis, eu falei: eu não quero saber, eu quero fazer o que eu quiser fazer. Eu não quero me voltar para Deus. Então algumas vezes Deus vai ter que levantar um outro profeta em meu lugar. Às vezes na vida Deus levanta outros profetas em nosso lugar. Não era o que Deus queria fazer, meu amado. Deus ama você e Deus vai correr atrás da sua vida. E Deus vai correr de todas as maneiras, tentando chamar você de volta, tentando abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque Ele ama você, meu querido.
Ele vai insistir com você. Ele não quer que você chegue a Tarsis. Ele vai tentar cortar o teu caminho. Ele vai levantar marinheiros ímpios para perguntar: o que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo em fugir de Deus? Até a pessoa que nem conhece a Deus estava chamando a atenção do profeta. O que é que você está fazendo? Querendo fugir de Deus. Se você pegar o capítulo 1, há somente uma oração no capítulo 1 e não foi feita por Jonas. A única oração do capítulo 1 não foi do crente, não foi do homem de Deus, não foi do profeta. A única oração no capítulo 1 foi de gente ímpia, foi de gente que não conhecia Deus, foi de gente que meia hora antes estava lá clamando a deuses de barro. A única oração que houve no capítulo não foi de um Jonas arrependido. A única oração foi de homens que não conheciam o Senhor, mas ao verem aquele milagre, ao verem a tempestade parar, eles oraram e reconheceram que Deus é tremendo. Mas o profeta não. Porque às vezes a gente é duro, às vezes a gente acha que nós fizemos a escolha certa, às vezes nós não deixamos Deus intervir em nossa vida, porque nós olhamos e achamos: não, aquilo é melhor, aquela pessoa é melhor, aquela pessoa é o Jonas da nossa vida, aquela pessoa que entrou na nossa vida é o Jonas que está em nosso barco, e a gente às vezes não reconhece isso daí. A gente às vezes é duro de se arrepender, de pedir perdão. Essa história mostra um Deus tremendo, um Deus que está agindo sem que o homem perceba. Porque Jonas cai naquelas águas e se afunda. Os marinheiros não veem mais a Jonas. O navio segue o seu caminho. E Jonas afunda para as profundezas do mar. Mas o Senhor, que é grande em misericórdia, que é grande em amor, que nos ama, que se compadece, que é tardio em irar-se, que vai atrás da gente, dá uma ordem a um grande peixe. O Deus que coloca pessoas em nossa vida para nos abençoar, o Deus que intervém quando a gente não enxerga, dá uma ordem a um peixe. E no exato momento em que Jonas afunda, naquele instante, lá está o peixe para engolir a Jonas. Porque quando Deus fala, as coisas acontecem. O mar se aquieta, o vento cessa, milagres acontecem, cegos enxergam, paralíticos andam. A voz do Senhor move as águas, e a voz do Senhor faz as águas turbulentas da nossa vida se aquietarem num instante, meu amado. A voz de Deus. Jonas pensou naquele instante: eu sou um homem morto. Ele não sabia que o Senhor estava por trás da história, porque muitas vezes em nossa vida a única coisa que nós enxergamos são as tempestades. Nós não enxergamos que o Senhor muitas vezes em nossa vida está por trás da história, querendo nos acordar, querendo nos despertar. Nós não percebemos que Deus estava lá. Algumas vezes você chorou em sua vida e você não percebeu que Deus estava lá. Algumas vezes as coisas não deram muito bem na sua vida. Você reclamou, você gritou, e você não percebeu que Deus estava lá, querendo chamar a tua atenção. Porque Deus tinha grandes coisas para fazer em sua vida. Você estava dormindo. Às vezes a tua vida está quebrando, e você busca tudo menos a Deus.
Então às vezes a gente padece lá no ventre do peixe, às vezes por muito tempo. Com certeza o ácido queimou a pele de Jonas. Talvez queimou os seus cabelos. Talvez quando Jonas saiu do peixe, depois de 3 dias, e o Senhor deu uma ordem para o peixe jogá-lo fora, talvez Jonas tinha marcas no seu corpo por causa daquilo. A gente às vezes tem marcas em nosso corpo, na nossa vida, porque a gente não se volta para Deus logo. A gente espera. Jonas não via a Deus. Jonas, ele via que sua vida acabou. Jonas se viu no profundo do abismo. Mas o Senhor que não abandona, o Senhor que insiste, o Senhor que fala, o Senhor que grita para nós, o Senhor que faz uma mãe orar para o seu filho que está longe dos seus caminhos, o Senhor que traz amigos para falar, volte-se para Deus. O Senhor que insiste com a gente. O Senhor que tenta acordar a nossa consciência. Edson, você não é como você era. Antônio, você não é como você era. Sabe, você não anda como você andava. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar às práticas das primeiras obras. Você precisa se voltar para o Senhor. Você viu que os anos esfriaram o teu coração. Você viu que os anos fizeram com que você se afastasse de Deus e se esquecesse das coisas que o Senhor fez na sua vida. Às vezes Deus fala com a gente e a gente não acorda. E a gente está no fundo do poço. Se você parar no meio da tempestade e orar e falar: Senhor, fala comigo através desta situação. Senhor, sonda o meu coração, veja a minha vida, veja a minha casa. O que é que está acontecendo? Deus vai mostrar para você, meu querido, porque Ele ama você. E Deus tem o melhor, dos melhores, para a sua vida. Às vezes o nosso barquinho só entrou no mar há pouco tempo. Às vezes o nosso barco, ele entrou no mar, ele está a apenas alguma distância da praia, ainda do porto. Às vezes é um pequeno desvio de rota que eu preciso parar e antes que a tempestade se levante, dar meia volta e voltar ao porto e obedecer a Deus, porque obedecer é a melhor decisão que nós tomamos em nossa vida. Amém.